Patrícia, houve um trial publicado ano passado que também trouxe informações bem relevantes em relação a pacientes com insuficiência cardíaca, não é isso? Isso, é. Qual foi ele? Agora a gente vai falar do Deliver, que foi, acho que o último da série, assim, que tava falando, porque a gente já tinha citado anteriormente o DAPA-HF, que foi o que abriu, né, para falar de insuficiência cardíaca, nesse caso, DAPA-HF com a fração de ejeção reduzida. E aí, depois vieram os outros, Emperor Reducer, Emperor Preserved, da empaglifosina, e faltava esse, né, que foi o Deliver, que foi da dapaglifosina em pacientes com fração de ejeção preservada. Então, foi o último da série, foi publicado ano passado. Eram muitos pacientes, então, como todos esses trials aí de cardiologia, né, 6.000 pacientes que foram acompanhados por um pouco mais de 2 anos, pacientes que tinham fração de ejeção acima de 40%, e foram randomizados para usar dapaglifosina 10mg ou placebo, e os pacientes já usavam a sua terapêutica básica para IC. Que para a fração de ejeção preservada não tem lá grandes coisas. Isso. Diferente da fração de ejeção reduzida, que já tem um bocado de coisa, comprovadamente que diminui mortalidade, diminui hospitalização. Para a fração de ejeção preservada não tem um arsenal terapêutico tão grande assim. Então fazia sentido, né? Já tinha saído antes o Emperor Preserved, que foi com a empaglifosina, que já mostrava realmente benefício cardiovascular, redução de desfecho primário, mas principalmente redução de hospitalização por IC, que você até pode pensar que é um desfecho mais sem futuro, mas assim, IC é uma doença que tem muita morbidade. Então, você reduzir a hospitalização por IC, você reduz custo de saúde, né? Enfim. E aí veio o Deliver, com mais de 6.000 pacientes, que randomizou assim, acompanhando ao longo de 2 anos. Os pacientes tinham fração de ejeção acima de 40, eles até poderiam, diferente do Emperor Preserved, eles poderiam ter uma fração de ejeção no passado piorzinha, mas que na entrada do estudo tinha que ter melhorado, ou seja, teria que estar acima de 40. Tinham pacientes acima de 40, entre 40 e 60 e acima de 60. E aí, quando foram ver lá na análise de subgrupo, que obviamente o estudo não foi feito para isso, mas até esses pacientes com fração de ejeção acima de 60 tiveram, realmente, não teve diferença em relação ao benefício do desfecho primário, que foi positivo, né? Houve uma redução de 18% no desfecho primário, que era morte, e um agravamento da IC, muito puxado, assim como no outro, né? Por desfechos de IC mesmo, de paciente que precisava se internar, muito mais do que pela mortalidade em si. Mas aí houve uma redução de 20% nesse desfecho, só de 21% de hospitalização por IC. E aí, mais uma vez, isso independente da presença de diabetes, independente da presença da taxa de filtração glomerular, independente do nível de fração de ejeção. E outra coisa interessante nesse estudo foi que incluíram pacientes hospitalizados. Então, diferente do Emperor Preserved, que era um critério de exclusão, aqui incluíram pacientes hospitalizados compensados. Isso. E aí é uma coisa boa também, né? Já tinha alguns outros estudos em pacientes hospitalizados com outras glifosinas, mas esse incluiu e não teve também, mesmo os pacientes hospitalizados também tiveram esse benefício de redução de desfecho primário, redução de nova hospitalização por IC. Então, assim, reafirmando a classe como um todo das glifosinas como fazendo parte do arsenal terapêutico dos pacientes com IC, seja de fração de ejeção reduzida ou preservada, né? Então, muda a conduta também. Mudou também. É interessante que a gente tem a publicação do estudo aí mostrando um ótimo resultado com a EMPA, aí agora em seguida vem a DAPA também, elas ficam ali sempre em pé de igualdade, né? Mas aí lembrar o pessoal assim, para insuficiência cardíaca, a gente só tem estudo realmente com EMPA e DAPA, não tem com a cana, glifosina, né? Tem até o com a SOTA, mas é um estudo um pouco diferente. Ele pegou paciente com agravamento de IC, né? Não com essa história, né? Aquela história mais aguda, né? Essa história do paciente hospitalizado tem com empaglifosina também, com IC aguda, né? Também foi visto, só não foi dentro do Emperor Preserved, né? O Emperor Preserved não tinha essa característica. E esse estudo da DAPA também usou uma situação um pouquinho diferente. Foi a história do paciente que tinha IC de fração de ejeção reduzida em algum momento, mas que melhorou, melhorada, né? Então ele chamava de IC melhorada, né? E que agora está preservada, mas que já foi reduzida em algum momento. Esse paciente era excluído, não entrava no Emperor Preserved. Mas aí se ele tivesse reduzido ou se ele tivesse preservado, ele ia cair na mesma droga, né? Então assim, é o que você teria para cobrir. Então reforçar aí na questão de fração de ejeção preservada essa informação, que reduz o desfecho composto puxado por hospitalização, principalmente, né? Sim. Boa. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante.
E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.